Gálatas 5, versículo 1. Ou a lei ou Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em algumas outras versões, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomar até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. A liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Graças a Deus. Queria interromper aqui a nossa palavra para receber o nosso apóstolo Fábio Abud para dar um bom dia aqui, amor. Eu combinei com a igreja. Vem dar um graça e paz, depois eu continuo. Você já está aqui, já a ministração da palavra já foi feita. Queria que você então desse o bom dia aqui. Falaram no jejum. Não. Bom dia. Não é só para falar bom dia, não. É para dizer que eu amo vocês, que todos são muito bem-vindos, em nome de Jesus, e que a gente está próximo aí de um encontro com Deus que será tremendo, né? Muito poderoso, sobrenatural, cheio de milagres. Quem for, seja pela primeira, segunda ou 12ª vez, vai ser poderosamente tocado por Deus, transformado. Então, eu queria convocar toda a igreja para um jejum de 12 dias que começa hoje à noite. É um jejum fácil, é um jejum como aquele que a gente fez há poucos dias atrás, aí, a questão de uns 2 meses atrás, ou 3 talvez, onde nós vamos ter 12 dias de jejum das 18 horas até as 6 horas da manhã. Se alguém toma o café um pouquinho mais tarde, tipo 8 horas da manhã, pode fazer das 20 às 8 da manhã, ok? Então fica uma flexibilidade de 1 hora aí, ou 2 para você adequar o seu café. Mas o ideal é que entre uma refeição e outra existam 12 horas de jejum. Nesse tempo você pode tomar água, né? Olha como Jesus é camarada, né? Pelo menos água nessas 12 horas você pode tomar. Antes de dormir você toma um copinho de água para tirar aquela sensação do estômago vazio, né? E o propósito desse jejum é a nossa santificação. Nós temos que estar sempre orando e vigiando, sempre nos santificando. Nessa época Deus fala conosco, nos ministra a sua palavra, nos concede arrependimento, quebranta o nosso coração. Então todo o processo de busca a Deus produz na nossa vida espiritual algum tipo de aprimoramento, de transformação. E esse jejum, esses 12 dias, são 12 dias, 144 horas de jejum, consagradas a todo o mover de Deus que vai ter lá no encontro. Eu falava ontem numa igreja lá em Itapevi, que estava fazendo 12 anos, e eu disse que um dos problemas da visão é que as pessoas botaram a visão no automático.
se esquecendo de depender do Espírito Santo, se esquecendo de fazer os processos da visão com a manifestação do poder de Deus. Ou seja, a gente acha agora que os encontros é só ir lá e ministrar aquelas palavras que estão lá no manual. E não é isso. O encontro precisa ser preparado, precisa ser gerado com oração, com jejum, né? E aí, quando a gente chega lá, porque a gente se preparou, se consagrou, se santificou, se gerou a transformação que vai acontecer na vida das pessoas, ali o Espírito Santo se manifesta e há todo tipo de transformação, arrependimento, libertação, cura interior profunda, a revelação da visão penetra no espírito das pessoas e as pessoas saem dali revestidas do poder de Deus através do batismo no Espírito Santo. Se a gente não fizer isso, o que acontece? Geralmente as pessoas recebem muito na alma, ouvem aquilo, mas não são marcadas no espírito. E o que transforma uma pessoa em um discípulo verdadeiro de Jesus é ele ter uma experiência com o poder sobrenatural de Deus. Então isso tem preço, e o preço disso é jejum, amor e oração. Então, enquanto você estiver jejuando e orando pelos encontristas, pelos seus próprios discípulos, pela sua equipe de 12 que vai estar passando pelo encontro, você também vai se santificar, você vai receber unção, graça e bênçãos do Senhor. Amém? Eu profetizo que quem fizer o jejum vai crescer espiritualmente, vai amadurecer e vai ter bênçãos sobre a sua vida, desatadas, coisas que você está buscando, pedindo, dons, promessas, bênçãos, sonhos vão ser realizados em nome do Senhor Jesus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te amo. Vamos ouvir aqui a palavra da mestre Cláudia Budi. Obrigada, amor. Graça e paz. Glória a Deus. Então vamos lá, voltando para a palavra. Começamos com o primeiro versículo, que é muito forte, para mim é uma rema na minha vida cristã. Minha primeira Bíblia tinha esse versículo cravado lá, escrito, junto com mais um, que para mim é muito forte. Mas esse versículo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, começamos com esse versículo e a leitura acabou com uma outra parte que é... Onde eu acabei de ler, deixa eu ver, aqui. A liberdade é limitada pelo amor. Né? Esse finalzinho do versículo 13 ao 15, Paulo, o Espírito de Deus, através de Paulo, nos dá um norte para essa liberdade, porque essa frase ela é muito forte, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu já ouvi essa frase liberada da boca de muitos cristãos em muitos contextos diferentes. E ela é tão forte que ela pode ser usada com seriedade, com leviandade, como argumentação para alguma coisa. Só que toda a Bíblia ela não pode ser vista só fora de um contexto. E, às vezes, alguns versículos muito fortes eles são usados na nossa vida como cristãos fora do contexto. Então, um versículo forte como esse, que nos é dado pelo Espírito de Deus, dizendo que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, e para nós, seres humanos, a liberdade, ela envolve... Se você pensar em liberdade, imediatamente você pensa em algo que você pode fazer tudo que você quer, você não tem limites, né? A liberdade ela envolve uma sensação de eu tudo posso, eu posso. Só que imediatamente, na mesma passagem, o Espírito nos dá um limite. Ele fala que a liberdade é limitada pelo amor. Você fala, mas o que tem que ver amor com liberdade? Acho que agora aqui o Espírito Santo confundiu um pouquinho, que liberdade é o poder, todas as coisas, eu sou livre, não há regras, não há limites, não há doutrinas, não há horários, não há nada. Eu sou livre. E eu, refletindo sobre essa palavra, me reportei a minha vida profissional. Eu sou pedagoga e minha mãe, quando eu tinha 4 anos, montou uma escola infantil. E eu cresci nesse contexto, vendo ali aquela escolinha crescer. E depois eu fui conhecendo um pouquinho de educação. E uma das coisas que, na minha história como educadora e pedagoga,
Nós mergulhamos muito em função de uma convicção que a minha mãe tinha e tem até hoje. Ela escolheu, na hora que ela foi estruturar a sua escola, ela escolheu uma inspiração, que foi Maria Montessori, que era, na época, há 45 anos atrás, uma pessoa revolucionária na área de cuidado, de entendimento do outro, de cuidado do ser humano, da criança. E Maria Montessori tinha alguns conceitos dentro da sua filosofia, não era um método, era uma filosofia, era um conceito, né, de vida que foi sendo colocado pelos especialistas, pelas pessoas da área, foi sendo criado um método em cima de convicções dela, por experiência própria, por ser alguém apaixonada pela vida, pelo outro, pelo ser humano. E ela tinha algumas formas de lidar e de ver a criança muito interessante. E uma das remas dentro do método, da filosofia montessoriana, era dar à criança liberdade, mas também dar liberdade com responsabilidade. Eu cresci com essa rema fazendo muito sentido na minha vida, antes mesmo de conhecer a Cristo. E eu me lembro que as salas de aula, todas as salas de aula, se você entrar numa escola montessoriana, tem algumas educadoras aqui, vocês sabem que ela tem aquela famosa linha no chão. Quem conhece as salas montessorianas, levanta a mão. As educadoras, ou que tem filhos. E todas as salinhas montessorianas têm uma linha no chão, porque eu não sei trabalhar. Eu cresci numa escola montessoriana, me formei, fiz tudo, né, trabalhei numa escola montessoriana, então eu não consigo imaginar algo diferente disso. Eu já acho que é bagunça, que é confusão. E eu achei que isso foi muito produtivo para mim, na vida das minhas filhas, que fizeram, né, essa primeira fase. A Raquel nem teve muito a pré-escola montessoriana, mas a Vitória ainda conseguiu fazer a pré-escola na escola da vovó. Depois eu mudei para muito longe, não deu. E essa linha no chão representava um limite. Não um limite duro, um limite imperceptível, que a criança, ela aprendia que ela tinha que sentar naquela linha, bonitinho, com perninha de índio. A gente falava assim, vamos fazer a perninha de índio, todo mundo sentava. Tinha umas almofadinhas no frio, para o bumbum não ficar gelado. Então, a gente pegava na estante, colocava e sentava na linha. Então, as crianças chegavam todas dispersas. Ah, tá, professora, bom dia, bem-vindos, bem-vindos, vamos nos organizar. As crianças, naturalmente, depois de 2, 3, 4, 5 dias, já sabiam que o limite delas era a linha no chão. E, para o professor, aquilo é muito bom, porque a criança... Você pode sentar uma criança numa cadeira. Imagine todo mundo na cadeira. Como você está aí encaixotado, amarrado. Uma criança não aguenta isso. Ela precisa do chão, ela precisa de um limite, mas um limite não tão limitado. Ela precisa de um limite que não pareça limite. E então, aquele sentar no chão era agradável, porque a professora sentava junto e compartilhava, e a criança podia, né, deitar um pouquinho, esticar a perninha. Né, as mais rígidas falavam, não estique a perna, fique reta, perna de índio. Eu nunca fiz isso. Eu sempre achava que as crianças, naquele limite, já era o suficiente para uma certa organização. E por que eu estou falando disso, da liberdade com responsabilidade, do limite da sala de aula? Porque são alguns recursos no mundo físico que existem, que são bons para as crianças, e eu vou trazer esse contexto de uma liberdade limitada. Eu estou usando o exemplo da criança para nós também nos vermos como aprendizes num reino que a gente não nasceu sabendo. Nós estamos numa caminhada, numa dimensão nova. Talvez você tenha 18 anos, 35, 40, 28, 7, 10, 11, eu não sei. Mas adentrando no reino espiritual, através do novo nascimento, de dizer sim para Cristo. E a Bíblia diz que quando recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós passamos então para uma outra dimensão. Nós estamos aprendendo coisas, assimilando conceitos do reino, assimilando como é que no reino eu vou conseguir viver bem, adquirindo, conquistando o que Ele me promete, porque o homem quer
desesperadamente paz, refrigério, conserto na sua vida, ser amado, poder ter provisão. É simples o que a gente precisa, não é muita coisa, não. A gente só quer paz, saúde, né? Paz e amor, né? Ser amado e amar. Amar quem nos ame, ser amado por quem nós amamos e ter segurança. Podemos confiar nas pessoas, não sermos traídos. Temos provisão para dar para quem a gente ama o que elas querem. Poder chegar numa segunda-feira e ter as nossas continhas pagas, todas em ordem. É tão simples e é tão complexo, gente. É lógico que depois vem outros anseios, depois tem uma ramificação dessa base, que é a nossa base fundamental de bem-estar, que aí são as distorções, são as coisas que vão, onde o homem pensa que ele precisa daquilo muito desesperadamente, mas ele não precisa. E essas outras coisas que saem desse contexto da provisão, da paz, do amor, de estar em família, de estar da saúde, todas as outras coisas que parecem muito necessárias, eu preciso muitos imóveis, eu preciso muitos bens, eu preciso muito poder, eu preciso muita força, eu preciso... Essas coisas parecem necessárias, mas, na verdade, elas não são. Então, aí já são as distorções. Mas, na verdade, a Bíblia, a entrada no reino espiritual, o Senhor nos propõe, olha, eu vou te ensinar. Como uma criança, como é que tem que ser? Olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E essa frase, esse versículo, ele vem com tanto sentido, porque a gente sai de um mundo e a gente entende que nós éramos escravos de alguma coisa. Quem aqui não caiu a ficha, quando se converteu, de que você era escravo de alguma coisa? Diga assim, se você reconheceu que você era escravo de algo, levante a sua mão. Essa é a melhor forma, como Deus, como o Espírito de Deus, ele é preciso para entrar na nossa mente, no nosso coração, de forma tão simples. Olha, Cristo te libertou. Você não é mais escravo. E nós estamos nesse mês, nesses 50 dias, tão propícios para eu trazer essa palavra para vocês, na verdade o Espírito Santo, porque nós acabamos de viver uma Páscoa, onde nós cantamos em verso e prosa, nós declaramos, nós pregamos a nossa libertação. Através de um sacrifício vivo, que nós saímos das trevas. E é lindo, porque a Bíblia ela é tão perfeita que o Velho Testamento na verdade, algo que é uma sombra daquilo que acontecerá no Novo Testamento. O Velho Testamento ele indica aquilo que acontecia no Velho, indica para aquilo que acontecerá no Novo. E não é mais ou menos, é precisamente. Quando a Bíblia fala de um povo que saiu do Egito, que imolou o cordeiro, que aspergiu o sangue, que saiu em busca da terra prometida, e ali eles foram libertos do jugo de Faraó, ou seja, do jugo da escravidão, e foram em direção a uma terra prometida, a Bíblia é toda muito precisa, quando ela mostra no Novo Testamento um cordeiro santo que se entrega na Páscoa judaica, que era o nosso Cristo, que é morto, é imolado, é entregue. E a Bíblia mostra que 50 dias depois da saída do Egito, o povo vive uma experiência no deserto. E 50 dias depois da experiência de Cristo, nós que somos dele, vivemos uma outra experiência no Novo Testamento. E aí você pensa, uma coincidência. Jesus conhecia bem o Velho Testamento, ele calculou tudo matematicamente para criar um clima. Né? Ele ressuscitou. Mas se você mergulhar nas Escrituras, você vai ver que está tudo previsto, escrito, dito e abordado. Não tem mais nada novo para o homem descobrir. Então, é muito propício nós virmos nessa manhã falar de uma liberdade que o Espírito nos dá, só que nós temos que entender que liberdade é essa, qual o limite dessa liberdade,
o que o Espírito nos dá, como nós usamos essa liberdade que nos é dada, porque muita gente está sofrendo, vivendo muito à margem desse sonho tão simples que a gente tem quando a gente chega em Cristo. Muito, muito longe disso. Que amanhã tem uma conta em vermelho para cobrir, que tem uma desestabilidade em família, estando em Cristo, que tem uma enfermidade seríssima, estando em Cristo. Aí você pode dizer para mim, um parênteses, mas quem está em Cristo não vive nada disso? Vive. Nós vivemos as provas, nós vivemos o glorificar o Senhor nas enfermidades, em tudo dar graças, nós vivemos as lutas, mas toda a prova tem que ter fim. Toda a prova tem que ter um fim. Tem que ter um desfecho. Porque o que não for isso é círculo no deserto. O que não for isso é 40 anos de círculo no deserto. Temos que pisar na terra prometida. Que liberdade é essa que Cristo nos deu? E a gente sai, Faraó ficou para trás, o pecado ficou para trás. E essa liberdade, em vez de ser vivida, ela vira um peso, uma dor eterna, sem fim, uma resignação, porque aí vem muito engano, porque o diabo também engana com coisa boa. Olha, você é cristão, você tem que ser resignado. A tal da resiliência, eu acho lindo. Eu acho muito rema a resiliência, um cristão ser resiliente, suportar. Resiliente, pensa num elástico, bem forte, não daqueles que estoura, porque aqueles que estoura você não compra mais na farmácia. Eu sei que mulher, eu sei o elástico que não estoura. Aquele que você prende, faz aquele rabo de 10 voltas, o máximo que acontece com ele é ficar um pouquinho frouxo, mas você dá uma ajeitada, ele continua prendendo. A resiliência é isso, é o cristão que ele suporta, ele suporta, ele suporta, ele suporta. Mas a vida inteira a gente não tem que viver de resiliência em resiliência. Tem que ter a hora da conquista, de você vencer essa prova para viver outra. Que venha, mas essa aqui eu venci. Isso aqui eu tenho. Então vamos acordar para entender, Senhor, se existe uma promessa, se existe uma terra prometida, se existe uma saída de uma escravidão para a liberdade, para conquistar, a medida vai ser tua. O Espírito Santo vai te dizer, você está na prova ou você está rodando em círculos? Você está no caminho para a terra prometida, você ainda está rodando em círculos no deserto. Por quê? Hoje é o que o Senhor vai falar conosco. Por quê? E estamos indo em direção a uma festa que acontece 50 dias depois da ressurreição, da morte e ressurreição. E essa festa que foi hoje anunciada fala do derramar do Espírito Santo de Deus, que já estava ali, prometido por Jesus. Eu tenho muitas referências bíblicas. Quando a gente prepara uma palavra, a gente quer enfiar na cabeça de todo mundo a maravilha que a Bíblia é, mas eu vou tentar não passar muitas referências, porque vai ficar cansativo. Mas Jesus, na sua palavra, ele fala várias vezes, lá no livro de João, se você quiser anotar, olha, porque você vai ler essa semana, João 14, Jesus promete o Consolador. Ele prepara o povo, olha, eu estou indo, vai acontecer isso, eu vou ser morto, imolado, eu vou ressuscitar, calma, vai dar tudo certo. E vai vir um Consolador. Lá em João 14, todo o capítulo de João 14, ele fala desse amigo que vem para estar com vocês. Naquela hora eles não estavam entendendo direito, eles não queriam que Cristo fosse, mas eles estavam na expectativa de que viria o tal Consolador. E tem palavra mais linda? Consolador. Tem hora que é só o que a gente quer. Alguém para nos consolar, não é, pastora Sandra? A gente às vezes busca numa pessoa, se ela estiver muito cheia do Espírito Santo, que é esse Consolador, ela vai nos ajudar. Se não, a busca no outro é vã, porque nós precisamos muito desse Consolador. E aí, em João 16, Jesus completa esse projeto contando a missão do Consolador. Ele promete o Consolador em João 14 e em João 16 ele fala o que esse Consolador fará.
É lindo demais. Qual a missão do Espírito que está sobre a igreja? E o Espírito Santo que ficou aqui entre nós é o responsável por promover o equilíbrio da igreja, a manutenção, que a igreja seja preservada, mantida. Porque, queridos, Cristo foi um só. Eu e você, sem o Espírito Santo de Deus, não somos nada a não ser aquela figura que éramos antes de entrar na presença do Senhor. Não adianta achar, não, agora eu estou glorificado. Agora eu já sou, né? Eu sou o anjo da luz. Não, nós somos os seres humanos, ministrados por Ele. Quando nós dizemos sim para Jesus, nós sabemos que acontece um sobrenatural da presença do Espírito Santo vir habitar em nós, e cada um teve sua experiência pessoal. Um parou de fumar, um parou de falar palavrão, um viu o dia mais claro, um achou tudo mais lindo, um perdoou o pai, um, sei lá, coisas impossíveis de acontecer nas nossas histórias, mas cada um, quem teve uma experiência com a salvação, levante sua mão, por favor, uma experiência mínima que seja. Porque veio habitar em nós um Espírito que nos deu outros sentidos, outra visão da vida. Não era mais aquela. Meu pai é ruim porque é ruim. O Espírito fala, ele é ruim porque existe isso, isso, isso. E começam a brotar no nosso coração compaixão, coisas que alguns nunca tiveram. Algumas pessoas tristes, abatidas, conseguem sorrir. Alguns que nunca tiveram paz, que a paz que conseguiam era só no remédio, no tranquilizante, na bebida, na maconha, deixam tudo e conseguem ter paz. Então, ninguém fez isso. Ninguém falou, é o seguinte, vem cá, toma esse composto aqui, gospel, que você vai tomar e você vai largar o teu cigarro amanhã, entendeu? Porque aqui tem extrato de pupunha amassada. Não! Você fala, gente, 40 anos para largar o cigarro. Não fumo mais. Quem fumava aqui? Levanta a mão. Meu Deus, meia igreja. Eu falo, você fumava? Duvido. O Fábio fala que tomava uma garrafa de uísque. Eu falo, amor, não aumenta o testemunho. Só para dizer que o Espírito Santo fez. Ele falou, nem te conto o que eu fazia. Chegou na Renascer de bituca de Marlboro na mão. E um dia, no carro, ele fumando, saiu do culto, acendeu o cigarrinho, a paz, né? Foi saindo, né, amor? Ele deu a tragada e Deus falou, você está acabando com o templo do Espírito Santo, né? Aí ele pegou aquele Marlboro novinho e jogou pela janela do carro. E nunca mais fumou, certo? Nunca mais fumou. E muitos tiveram essa experiência. Aí você vai me dizer o quê? Tem gente que está com adesivo antifumo faz 100 anos. Já gastou todo o estoque. Morreu fumando, com câncer. Que fez mentalização, tela mental, tudo que imaginar, comeu, fumou sem fumaça. Não tem o fumar sem fumaça agora? Outro dia eu vi uma moça lá. Falei, gente, é piada, né? Aí me falaram, cigarro sem fumaça. Eu falei, que piração é essa? Então tem tanta coisa, beber sem beber, toma cápsula de uísque, sei lá. São paliativos, porque as pessoas não querem fumar, elas não querem beber, elas não querem se drogar. Mas elas são escravas. E aí nós tivemos a experiência. Então hoje o Espírito Santo quer falar assim, por que a tua vida não vai até o fim naquilo que eu quero? Porque a gente tem um inimigo. Porque se o projeto de Deus fosse salvação, eu aceitava Jesus hoje e amanhã eu morria. Deus quer um mundo, porque se a salvação é o auge, eu estou salva, desculpa aí você que não está, do jeito que eu fui, tu serás um dia. Não é isso. Tem um mundo que jaz no maligno e Deus precisa preparar a sua igreja para, no momento que você recebe o Espírito de Deus, você então é um instrumento para ser então aquele que vai ser o que alguém foi na sua vida e na minha.
que foi lá e falou do amor de Deus, que foi lá e nos levou, seja quem for. Quem falou de Jesus para mim foi o meu ex-noivo, que todo mundo já conhece a história, piradão, com 1 semana de conversão, fumava maconha, fazia tudo que você imaginar de errado, e estava ali pregando para mim, cheio do Espírito Santo. Cheio de dons. Cheio de dons. Já tocava no louvor, blém, 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 tu. Falei, nossa, nunca tocou? Mas o que ele fazia era fumar maconha. Brincadeira. Tinham coisas boas, mas já dons, já profetizava. Eis que te digo, servo. Eis que falo. Cara é bom, o cara é profeta. Já orava em línguas. Ah, não era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Descerei sobre vós o Espírito Santo. Essa era a promessa. Lá em Atos, depois de tudo acomodado, Jesus veio, foi, morreu, ressuscitou, voltou, encontra com os discípulos, a palavra do apóstolo Fábio semana passada, lá no caminho para Emaús, encontra os discípulos, entra na casa, mostra as mãos para Tomé, conclui a obra, vai para o céu, sobe glorificado, aí Judas morre, a equipe fica sem 12, fica com 11. Aí, em Atos, eles refazem a organização. Vamos colocar mais um para ser testemunha da ressurreição. Tem 2 disponíveis, Matias e, se eu não me engano, José. Algum com J. Se eu olhar aí em Atos 2, você vai me ajudar. Pode falar daqui a pouco, eu não quero lembrar. Vai que eu vou pregar fora, vou dizer que é Tadeu, vão dizer, mas é ignorante. Mas é J alguma coisa. E aí tiraram sorte e Matias foi trazido para a equipe, virou logo novamente a equipe, e logo depois que a equipe se completa, são 12 novamente, convictos da ressurreição, aguardando o Consolador prometido na palavra de Deus, sabendo qual seria a missão do Consolador, eles aguardam. E eis que um dia, descrito na palavra do Senhor, vem sobre todos naquele momento o Espírito Santo de Deus. E foi um tal mover, naquele contexto que ele prometeu que viria, que todos começam a falar em línguas, e a Bíblia diz assim, mas espera aí, um era grego, um era judeu, um era romano, e todos se ouviam na língua nativa. É como se aqui tivesse eu, brasileira, a Sandra, francesa, o pastor Fred, judeu, falando em hebraico, o apóstolo Fábio, japonês, a Gabriela, suíça, e aí africana, a Angélica africana, e nós todos, eu falando a minha língua, né, o apóstolo falando em japonês, arigato, 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 a Gabriela, sei lá o quê, a Sandra, Jesus, mon amour, e todo mundo se ouvia. Eu ouvia o chinês, o japonês, e eu entendi em português. E eles falaram, o que é isso? Está acontecendo alguma coisa. É como se Deus fizesse um reboliço, confundindo todo mundo, e todo mundo entendendo o que estava acontecendo, tinha um poder, e os que olhavam de fora diziam, ó, o povo, ó, na manguaça, ó. Tá tudo embriagado. Isso aí então, o povo não se aguentava, era aquele poder, porque era a primeira vez que ele se manifestava na terra. Imagine o vento impetuoso, a cena daquele povo recebendo o Espírito, deve ter sido algo forte demais. E aí, começam, o povo está bêbado, isso aí está tudo embriagado. Né? Vamos lá rapidamente para o livro de Atos, que eu tenho que concluir isso tudo no tempo certo. Aí vamos só pegar ali porque é bom a gente falar como a Bíblia fala, né? Rapidinho. Vamos lá, Atos. Deixa eu ver a hora que eles falam que o povo estava embriagado. Aqui, a descida do Espírito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estamos indo em direção a Pentecostes. Isso é uma proclamação que tem que ser todo ano revivida e lembrada. Isso é bíblico, para que a gente nunca esqueça a nossa condição aqui nessa terra. Porque já está tudo feito, resolvido. Todo ano nós vamos lembrar a nossa condição, o que foi feito, por que foi feito, quem nós somos, o que nós precisamos e o que nós não estamos fazendo.
para que essa festa outra vez, falando da Páscoa? Porque o homem precisa, é cíclico. Por que então que o sol nasce todo dia? Por que o ano? Porque Deus determinou assim. E aí, tá aquele momento, todos ali, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía da perplexidade. Tinham judeus do mundo todo, de todas as nações, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábicos. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Porque não existe raça, povo, nação, não existe diferença quando todos estamos debaixo de um Espírito só. Essa é a proposta do Evangelho. Uma igreja que, quando você recebe a Cristo, eu olho as células, gente. Algumas fotos, eu frequento alguns lugares, células, eu frequentei células. Que você nivela por Cristo. Não tem mais formado, eloquente, universitário, com a conta cheia, com a conta vazia. Tudo aquilo que para nós era uma barreira, acaba. Nós falamos todos a mesma língua e a gente tem que tomar cuidado para não ficar com cara de crente. Porque começa um linguajar que brota em nós e que, se alguém ouvir de fora, vai falar: mas o que eles estão falando? Que mundo é esse que eles não estão mais? Eu não estou no mundo. Não, você está onde? No espaço? E a gente começa uma linguagem bíblica sem saber que a gente está usando, porque o Espírito de Deus toma as nossas vidas. Essa é a proposta do Evangelho. E aí todos ali, totalmente unidos por aquele sobrenatural, mas, de repente, ali no versículo 13, outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, ele mais 11, os 12, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varãos judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo a 3ª hora do dia. Eles não estão bêbados no meio da tarde. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Se cumpre a profecia de Joel 3, que seria derramado o Espírito sobre toda a carne sobre a terra. É o Velho Testamento se unindo ao Novo que se manifesta naquela hora. Porque Páscoa e Pentecoste já se cumpriram no Novo Testamento. Páscoa, que era o Cordeiro imolado, então se cumpre no Novo Testamento com a morte e ressurreição de Cristo, e Pentecostes, que era a promessa do Velho Testamento, eu vou falar rapidamente sobre isso, se cumpre então, não só a que está abordada em Joel, mas depois também, na hora que o próprio Moisés desce do monte 50 dias depois de sair do Egito, e desce com os 10 mandamentos, 50 dias depois, e o povo está ali todo pecando, adorando a Baal, e nesse momento que Moisés desce do monte, 3.000 pessoas no Velho Testamento são mortas fruto da rebeldia. Está na Bíblia. 3.000 mortes. 50 dias depois, que o povo deixa o cativeiro, que Moisés sobe ao monte, vê lá a sarça ardendo, desce com a tábua da lei, com os 10 mandamentos, o povo já estava se desviando lá embaixo, tudo se perdendo, porque Deus não tinha ainda enviado o Espírito Santo de Deus. E nessa hora, 3.000 morrem. Mas agora vocês vão ouvir.
Pedro completando, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E aí ele vai falando tudo o que iria acontecer. E depois dessa pregação que Pedro levanta e fala, ninguém está bêbado, aqui tem um espírito, é uma pregação que ocupa todo esse capítulo, até o versículo 36, aí no versículo 37 diz assim, 3.000 batizados. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 3.000 se convertem na primeira grande colheita. 3.000 haviam sido mortos 50 dias atrás. E Pentecostes, para esse judeu do Velho Testamento, é a festa da colheita dos primeiros frutos. Até hoje, eles lá em Israel, são as 3 festas que eles têm que subir a Jerusalém. Os primeiros frutos é essa colheita de 3.000 homens que foram colhidos logo no início da pregação do Evangelho. Vocês estão me achando muito apocalíptica? Tipo, estão falando, gente, ele enlouqueceu. Mas é loucura mesmo. 3.000 salvos, os primeiros frutos de um evangelho que começa quando o Espírito de Deus sopra sobre aquela igreja, sobre aquele povo que foi testemunha da ressurreição, e aí começa a igreja de Cristo. E nós estamos aqui. Só porque a capacitação é porque tem um Espírito que foi derramado. Deus falou, eu vou ter que dar uma melhorada na condição do homem. Não vai ter jeito. Vou mandar profeta, vou mandar enchente, vou mandar dilúvio, vou mandar vulcão, vou mandar tudo que eu mandar, não vai ter jeito. Vai ter que ter eu vou ter que ter um pouco de mim neles. Eu vou ter que dar uma parte da minha santidade, da minha porção sobrenatural para eles. Aquela que eles perderam no Éden. Aquela que eles perderam, mas o Senhor é graça e misericórdia. Então ele falou, eu vou dar essa parte de volta. Jesus fez um estudo do meio. Ele fez um estudo, Pai, eu vou. E quando ele fala para os discípulos que o Espírito Santo viria, ele fala, eu vou pedir ao Pai que o Espírito venha. Eu refleti sobre isso e falei, mas como que Jesus vai pedir para o Pai? Porque o Pai é o Pai. O Pai falou, vai lá dar uma olhada, vê o que esse povo aí, porque eu estou aqui meio que perdido na minha criação. Sabe quando você fala assim, vai lá estudar um negócio que está... De longe eu não estou conseguindo resolver. Dá uma averiguada nas condições, eu vou pedir e ele vai mandar. Porque Jesus falou, esses caras aqui, não vai ter jeito. Acabei de morrer, ressuscitei, eles foram pescar. Olha que coisa louca. Peixe. Eu fiquei com eles, eu mostrei. Meu Deus do céu, o sepulcro estava vazio. Eu curei, eu ressuscitei gente, eu fiz tudo que eu... Não tinha mais o que fazer. Tem mais alguma coisa do que vencer a morte? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado. Há algo maior do que vencer a morte? Porque para nós, seres humanos, tudo é possível. Não tem esse negócio no mundo? Tudo podemos, menos a morte. Não tem aquela coisa? Só a morte não tem jeito. Tinha um negócio lá que a minha família falava, só para a morte não tem jeito. Porque é a conclusão racional do homem. Tudo tem jeito, menos a morte. A morte morreu, acabou. Jesus vence a morte e os caras lá, acabou. Venceu a morte, vamos pescar? Comer um peixinho assado, fazer um churrasquinho. O ser humano é meio isso aí. Salvação. Nossa, fui salvo. Você viu? O povo lá chorou comigo. Bonito aquele pessoal da igreja, hein? Me ajudou.
Eu estava lá, tudo estrupiado, o povo ia lá na minha casa, aquele pastor ia lá, me ajudava, orava, me libertava. Teve gente aqui que foi liberto 100 vezes. Endemoniava, ligava o pastor, ele ia lá, desendemoniava, ligava de novo, desendemoniava, ligava de novo, desendemoniava. Um dia teve um casal de pastor que ligou para nós e falou: apóstolo, ora com a gente, fulano está endemoniado. Aí Fábio falou: chama o SAMU. Aí o cara estava se debatendo pela 100ª vez. Aí ele falou: filho, ó, são 3 da manhã, o cara está correndo risco, não está dando, não sei o quê. Chama o SAMU, manda levar, porque tem hora que tem alguma coisa errada. Falei: amor, você mandou chamar o SAMU, esse casal de pastores é novo, eles vão se chocar com você. Ele falou: Cláudio, tem hora que já não é mais demônio, já é qualquer coisa. Porque não tem Espírito Santo que possa agir no pecado, na divisão, na fornicação, na mentira, na lascívia. Não tem como, ele não se mistura com isso. Ele fica longe. Mas como? Esse cara é profeta. Esse cara aí é profeta, eu tenho certeza. Porque os dons não são fruto do Espírito. Essa é a grande diferença que a igreja precisa entender. O Senhor derramou o Espírito sobre toda a carne. E quando o Espírito vem, são 9 dons espirituais. Então, olha como a Bíblia é linda, são 9 dons e são 9... O fruto do Espírito, ele se comporta, ele se forma através de 9, igual uma mexerica, para você entender melhor. O fruto é a mexerica com 9 gomos, e os dons espirituais são 9 capacitações que o Espírito dá. Os dons espirituais estão escritos em 1 Coríntios 12, pode anotar aí que você vai ler em casa. 1 Coríntios 12, estão lá, sabedoria, discernimento, profecia, línguas, interpretação de línguas, são os dons que o Espírito dá. Você pode receber Jesus num dia, vir numa vigília na semana seguinte e começar a profetizar. Ou receber o dom de línguas. Eu vi gente que, uma semana depois de receber o dom de línguas, interpretava a língua vizinha. Falava: gente, você viu o que ela está falando? O quê? Que o Senhor vai, não sei o que. Imagina, está falando Shiramalaya, Rita Lavassaia. Não, estou ouvindo o que ela está falando. Chicaramanaias e Churubeba, sei lá o quê. E a pessoa: estou escutando. Está falando em francês. Teve uma pessoa, quando eu frequentava a célula do Fábio, a pessoa estava falando em línguas, e a pessoa estava que era uma poliglota que estava lá, e uma outra estava falando em línguas, ela ouvia em francês. Não, gente, isso não é francês, está falando em línguas. Eu estou escutando, porque o dom foi recebido imediatamente. O dom pode ser dado, por isso hoje, igreja, atenção, tem muita gente usando os dons de forma errada. Eu preciso ouvir ao profeta. Eu não vou mais ouvir o meu pastor. Eu vou ouvir o profeta. E vai lá, vai ter um profeta mesmo, que vai falar um monte de coisa. E os dons... Gente, desculpa, parênteses, eu não quero criticar ninguém. Que horas são? 11h20? Tá. Gente, tem algumas vigílias que não tem... A vizinhança manda... No dia seguinte vai ter abaixo-assinado para o povo sair da igreja, para a igreja fechar. Porque eu acredito na manifestação do Espírito. Ele é lindo. Ele pode se manifestar de 1000 formas. Você sabe que eu tive uma experiência de sapateado. Tem gente que fala de dom de... Eu recebi o dom de sapatear. Não existe esse dom na Bíblia. Eu sapateei, mas não era dom, não. Foi uma situação da minha vida, uma coisa. Foi tomada. A apóstola Marita veio aqui na rede de mulheres... E estava pregando, toda bonitinha. Ela agora a gente vai marchar. E eu tensa, não tinha bateria. Ai, meu Deus, ela não me avisou que ia marchar. Né? Lá no Mira é assim, fala que vai marchar, já começa a bateria. Tá todo mundo... Aqui não tinha bateria. Eu comecei a bater palma para ver se valia para a marcha. Aí apareceu um baterista, tudo bem. Aí começou... Aí ela começou. E vamos, mão na cabeça.
Vamos marchar! Toda a mulherada marchando. Eu ainda estava naquela hora pensando nas novas. Falei, meu Deus. Embolou. Graças a Deus que eu não trouxe aquela pessoa que eu ia trazer. Ô, Jeová, foi a tua mão. Mão na cabeça. E todo mundo. Fora! Fora todo pensamento de morte. Aí ela começou naquela unção, que ela tem unção. Quando ela é uma profeta, ela é uma mulher de Deus deixar baixar sobre ela o Espírito de Deus. Com todos os dons no mais alto nível. E começou. E essa hora eu esqueci se estava amiga, se a bateria... Quando eu vi, eu estava lá. Sai! Sai, pensamento! Sai! E aí quando eu vi, já estava acabando o negócio. Aí eu... Dei uma... Eu estava, sai! Eu estava querendo... De repente, sério, eu tive um momento de desconexão. Falei, gente, o que será que eu fiz? Olhei para o lado, todo mundo estava meio me achando normal. E acabou a palavra. Então, acabou. Como acabou? Eu devo estar toda descabelada. Me chamou. Aí eu... Né? Graça e paz. Já, apóstola, prega mais. Deixa eu me recompor. Porque eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E, de repente, se aquilo fosse longe, eu ia começar a profetizar. Eis que te digo, servo. E aí a gente tem que deixar o Espírito usar, não tem problema. Só que tem lugar, gente. Eu vejo uns negócios na internet. Que o negócio... Porque, assim, os dons espirituais, que está lá no livro de 1 Coríntios, você pode imitar um dom. É engraçado você ver criancinha, às vezes, a mãe faz aquelas igrejas de pula-pula, a criança está lá brincando com os amiguinhos, vamos lá! Aí está todo mundo pulando. Servo, eis que te digo, os dons você pode até imitar. Né? Você pode... É algo que ele vem de fora para dentro, ele é adquirido naquele momento, o Espírito derrama. Por isso os enganos, por isso a confusão, por isso o mau uso, por isso uma hora uma pessoa profetiza algo correto e depois essa pessoa profetiza uma abobrinha que você fala, mas poxa, ele profetizou um dia certo. Por isso uma pessoa te dá uma palavra de sabedoria um dia e no outro dia essa pessoa é usada e está desviada e você descobre um pecado tremendo. Aí você fica... Mas ela profetizou na minha vida, mas ela me deu o dom do discernimento, a palavra de conhecimento. Você fica preso, às vezes, a uma pessoa que te deu uma palavra, e você acha que naquela pessoa está manifesto o fruto do Espírito Santo, que é outra coisa. Que é uma conquista que vem de dentro para fora. Que é uma conquista, você vai adquirindo o fruto do Espírito, que é uma outra história. Esse é o grande desafio. E está descrito lá no livro de Gálatas, logo depois dessa passagem inicial que eu falei, que Deus fala, Paulo fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, o limite é o amor. Na frente dessa passagem de Gálatas, ele começa a entrar na dimensão do Espírito, aí ele fala das obras da carne, aí ele fala do fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, alegria, falta 2. Vamos lá, me ajuda. Alegria. Benignidade. Paz. Pronto. É outra história. O fruto é algo que diz respeito a uma conduta de transformação de caráter. Ninguém está com o fruto do Espírito no dia seguinte da conversão. Pode esquecer. Você está debaixo de um mover. Você está vendo das coisas diferentes. Por isso tem tanta gente que está lá naquele fogo. Pum! De repente, ontem profetizou na minha vida, falou, isso que te digo, filho, tu ganharás teu carro amanhã. Você vai lá, ganha o carro. Você vai agradecer o profeta, ele já está lá, sei lá. Você ouve que ele está em adultério. Você fala, mas como assim? Que evangelho doido é esse? Profeta acertou. Adultério.
Jesus não vale nada. Tchau, fui embora. Porque o fruto do Espírito é uma conquista que não depende de você manifestar ou não um dom. Você é uma pessoa... E todo o fruto do Espírito, se você olhar, todo o fruto do Espírito, ele está diretamente ligado ao limite da liberdade. Por isso está na mesma passagem. Quando Paulo fala, o limite é o amor, amarás ao teu próximo, e resume o mandamento como a Deus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele faz tudo um pacote só, muito sutil, mas muito simples de você entender. Você tem o limite que é o teu próximo. Quando você cai em pecado, você está sempre ferindo alguém. Sempre. Ninguém peca sozinho. Se o filho se droga, está ferindo a mãe. Se o marido adultera, está ferindo não só ele, fora a si mesmo. Vamos ignorar você mesmo. Você está ferindo o teu próximo. Não vem com esse papo. Eu me drogo mesmo, eu não estou fazendo. Ninguém está pagando as minhas drogas. Eu estou comprando, estou nem aí. Você está ferindo a tua mãe, a tua esposa, o teu pastor. Perdeu o discernimento. Virou um Zé Ninguém, virou uma coisa 7 vezes pior. E ainda vai numa vigília de poder e profetiza na vida de alguém. Quer enfiar a mão na cabeça de alguém para dizer que é profeta. Que tenha uma palavra de sabedoria. Foge dessa mão, gente. Foge de mão em vigília que você não conhece quem é. Porque a palavra fala de transferência de demônios. O reino espiritual, ele é seríssimo. Você vai lá, estou numa crise, não sei, eu estou não sei o quê, vou ouvir um profeta. Quando vem profeta perto de mim, eu vou vindo. Veio uma profeta lá, eu recebi uma palavra profética, eu recebi, era boa. Se fosse ruim, eu não recebia, eu fugia. Eu fui lá em Porto Seguro, estava tendo a ceia, um ato profético, o apóstolo Renê chamou os 12 para ceiar com ele lá no momento. E, gente, me deu uma vontade de fazer xixi insuportável. Falei, meu Deus, o Fábio é um dos 12 chamados e eu estou aqui. Lembra, Ricardo Saeg, que eu saí nessa hora da ceia? Ricardo e a Carla estavam com a gente. Eu tive que falar, gente, eu vou dar uma saidinha. Só que lá em Porto Seguro, para você ir no banheiro, você anda 100 quilômetros, eu estava de salto. E eu chegar naquele banheiro, era a chegada na Terra Prometida. Eu estava... Aí eu andei, a moça... Aqui só entra, não sai. Não, e eu tinha que obedecer, porque o fruto do Espírito está em mim. Eu estava desesperada, mas eu podia dizer, sai da frente, eu sou a esposa do cara que está no altar, eu tenho que ver essa ceia, eu tenho que dar a volta. E eu mancando lá com o salto, numa tenda, cheguei no banheiro, fiz xixi, toda essa saga, uma fila gigantesca. Eu volto, acabou a ceia. Todo mundo no chão. Teve uma manifestação do Espírito lá, porque eu voltei, eu fui passando assim as pessoas, dá licença. E era um pensamento assim, perdeu a ceia. Jesus não deixou você ceiar. Será que você está em pecado? E eu falei, gente, que estranho. Pô, um xixi me fez perder a ceia. Não tinha nem bandejinha mais. Eu falei, gente, foi rápido isso aqui. Rápido nada, demorou para chuchu, porque foi uma saga chegar no banheiro. Aí as pessoas no chão, todo mundo se abraçando, os casais chorando. E eu falando, Jesus, eu vendo lá todos no altar no chão, com o talite, aquela cena apostólica do apóstolo Renê. E aí, eu chego no meu lugar assim, tinha uma bandeja de ceia, sabe fim de festa? Tem uns copos caídos assim, eu olhei, tinha uma bandeja cheia de taça de vinho caída, eu pensei, só faltava pegar um agora e... Ceiei, nem pão tinha. Aí fiquei olhando aquela bandeja, meio assim, só me sentindo peixe fora d'água. Só eu não ceiei, só eu. Aí eu sinto um toque aqui. Pensei, alguém ainda vai vir me cumprimentar. Oi, querida, que poder essa ceia, né? Eu estava bem na última cadeira da equipe apostólica, daqui para cá era arquibancada, era o corredor do povo todo caído. Alguém me cutucou, eu já olhei preparada para sorrir, para fazer a fingir que eu estava bem. Quando eu viro para trás, é uma profeta. Aí eu falei, agora danou.
Agora ela vai dizer, eis que te digo, tu não estás qualificada, tu estás condenada. Aí eu vi a mulher puxando a minha mão, aí eu pensei, era só o que me faltava, não tinha para onde fugir. Não tinha, era uma cadeira na frente, o Ricardo e a Carla do lado, e a bandeja de copos de ceia destruídos do outro, e uma grade. A mulher pega a minha mão e começa, eis que te digo, filha, eis que te digo. E abre a minha mão, puxa a minha mão, pega a mão dela, puxando a minha, e fala assim, eis que te entrego um diamante. Aí sai pulando e eu fico lá. Olhei para a Carla e falei, ganhei um diamante. A Carla, sério? Eu vi. É engraçado, né? Eu falei, é. Peguei e fiz assim, vou pôr no coração. E fiz assim, ganhei um diamante. Já esqueci o negócio da ceia. Falei, só eu ganhei um diamante. Aí passou todo o congresso. No último dia, o Fábio ia pregar. Nós na segunda fila. Aí tinha ele sentadinho aqui bem no corredor, eu do lado. Aí chegou uma moça que queria, eu achei que ela queria passar. Uma moça que nós vimos numa das noites. E eu elogiei um brinco dela. Falei, que brinco bonito, uma moça chique, toda chiquésima. Aí, sabe aquele papo de mulher? Eu falei, ai, lindo teu brinco. Ela gostou? Eu falei, ai, muito lindo e tal. Vi aquela, nem lembraria dela se eu passasse lá no meio. Era um pessoal de Goiânia. Aí essa moça vem, meio que ajoelha. Eu falei, pode passar, porque fica tudo apertadinho, né? Eu falei, pode passar. Aí ela... Nós estávamos sentados, na verdade. Não, eu estava em pé. Aí ela falou, eu falei, pode passar. Ela falou, não. Aí ela agachou. Ela passou o Fábio e agachou assim do meu lado. E eu sentei na cadeira. Eu falei, fala, o que aconteceu? Ela falou, apóstola, olha, a senhora elogiou meu brinco. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vai me dar o brinco. Porque um dia minha filha falou, mãe, você sempre elogia, a pessoa te dá, né? Falou na frente da pessoa. Eu falei, pelo amor de Deus, vai parecer que eu estou elogiando para ganhar um negócio da pessoa. Aí a moça falou, a senhora elogiou meu brinco? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, mas eu não vou te dar aquele brinco. Como não? A senhora elogiou meu brinco? Eu, não, jamais. Não, mas eu não vou dar aquele brinco, eu vou dar outro. Deus me mandou pegar esse brinco e dar para a senhora hoje. Aí ela pegou minha mão, igual a profeta. Eu fiquei com a mesma mão do dia da profeta. Quando eu abri, eram 2 brincos em forma de diamante. Era só gigantescos. Não é diamante, não sei, vai ver que é. Depois eu vou procurar uma. Naquela hora eu falei, Senhor, as profecias são reais. Porque eu tenho um pouco de, às vezes, medo de profeta que vem profetar. Usando esse recurso dos dons para confundir a igreja, para bagunçar. Porque Paulo fala que não adianta nada se não for o amor. Hoje a igreja está dividida. Está numa liberdade, cada um faz o que quer. Meu ministério eu faço assim. Eu faço assim no meu, eu não concordo com aquele, eu faço do meu. Gente boa, não é gente ruim. Eu acho que a visão é melhor, eu acho que a presbiteriana é melhor, eu acho que a fulana é melhor, eu acho que a beltrana é melhor, eu sou livre, eu conheço melhor a escritura, eu fiz isso e estão pecando, divididos. O limite da liberdade é o amor, onde tiver isenção não tem espírito. Que a gente acorde, em nome do Senhor Jesus. Resista. E olhe para quem não está. A palavra da semana, que foi escrita pela pastora Angélica, a igreja julgando. A igreja dizendo, eu sou melhor. Eu sou melhor. Por que o senhor faz isso para ele e não para ele? Não interessa, Deus é que decide. Então nós vamos para uma semana de jejum. Glórias a ti, Senhor, por esse jejum, onde nós vamos pedir para Deus
a conquista do fruto do Espírito Santo de Deus. Os dons são maravilhosos, eles completam a igreja, eles vêm para trazer equilíbrio, para fazer... A palavra lá, Paulo fala dos dons, eu vou só ler para vocês e a gente vai encerrar. Paulo fala dos dons, que os dons são... Eles são, fala na mesma passagem em 1 Coríntios, que fala do corpo, né? Onde todos juntos eles se ajustam e cada um manifesta aquilo que é importante, como o corpo mesmo, a mão, o pé, a boca, tal. Então, só para vocês saberem, não confundir dons espirituais com fruto do Espírito. Os dons espirituais são sabedoria, palavra de conhecimento, o dom de curar, operação de milagres e maravilhas. Tem gente aí que ofereceram para nós, o senhor não vai trazer o profeta tal? Ele adivinha até o nome da pessoa, o CPF, o RG, o SIC, quem é a mãe, quem é o pai. Eu falei, para quê? Tá sim de igreja boa, trazendo gente aí para fazer isso. Cadê a Cláudia Bud, RG 8783587? Tudo bem? Como é que está a Vitória e a Raquel? Elas estão bem? E o Fábio? Está bem? Ótimo. Por que você fez aquilo ontem? Né? Ainda se fosse assim, não, é só dados que, para mim, pode achar no Facebook. Então, para quê? Para quê? Aí fala assim, vai ter um jejum de consagração, vigília de oração. Não. Seminário de prosperidade. Joia. A Bíblia, nessas duas passagens que eu falei, Gálatas e Coríntios, fala de segundo Pedro também, vocês vão olhar lá, falando que os pastores fazendo o seu rebanho de fonte de prosperidade, confundindo o evangelho, fazendo uma miscelânea. Então, hoje não é para você sair desesperado aqui, puxando o cabelo. É saber que tem muita coisa que parece, mas não é. Até eu posso parecer, mas não sou. Fiquem atentos. É verdade. Quem vai testificar? O Espírito que está em nós. Porque se você duvidar, falar, peraí, esse profeta, essa palavra de conhecimento, faz o seguinte. Olha para a família da pessoa. Olha como ela se relaciona com seus filhos, com seu marido, como ela se porta. Vai fazer um diagnóstico. Porque a palavra diz aqui, e não dá para ler tudo, que tem gente que está 7 vezes pior, está no altar. O Espírito Santo veio, desceu, houve a conversão, só que a pessoa voltou às práticas e a pessoa está bem pior, profetizando, impondo as mãos, repreendendo o povo, ministrando o encontro, arrependimento em pecado. Mas eu vou dar um consolo para vocês. Um dia a casa cai. Seja quem for, um dia, se não houver a busca do fruto, porque ninguém fica santo do dia para a noite, mas tem que haver a busca do fruto. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você perceber muito abatimento numa pessoa, todo dia ela está abatida. Está tudo bem, líder? Mais ou menos. Espera aí, tem alguma coisa errada. Não é também aquele alegre, está morrendo, mas a alegria é um sinal de quem está com o Espírito. Mansidão. Domínio próprio. Vai jantar com o pastor e vê como é que ele trata o garçom. Vê como ele trata a esposa. Vê como ela trata o marido. Não rompante, eu tenho vários. Mas repare se tem rebelião. Pavio curto. Eu sou pavio curto, eu sou pavio curto. Aquela líder, eu sou pavio curto. Pavio curto o quê? Seja mais tolerante, seja mais manso. Tenha domínio próprio. Já sai batendo o pé. Primeiro problema com alguém, já sai batendo o pé. Essa é a nossa medida. Bondade, benignidade, fidelidade.
Adultério, para mim, desculpa, o cara voltou ou a pessoa voltou para o zero do tabuleiro. Infidelidade, falta de paz, desamor. Então, que hoje nós possamos ser menos voltados para grandes dons, eloquência, eu quero buscar, eu quero ser, e buscar um pouco ser mais manso. A gente tem que olhar para a figura que é o nosso Cristo. Nunca saiu fazendo propaganda. Amanhã eu vou ressuscitar, pessoal. Convida a galera que eu vou estar lá na cruz. O céu vai escurecer. Ele avisou só os 12, foi. Quietinho, como ovelha mansa. Não soltou raio da mão, não jogou um... Queimou, fuzilou todo mundo. Era o que os 12 queriam. Faz alguma coisa. Então hoje, eu quero que você abaixe a sua cabeça agora e você peça perdão ao Senhor por ter entristecido ao Espírito Santo de Deus. Ele está tentando se aproximar de você, dia após dia, minuto após minuto. Mas você já escolheu viver a sua vida como você quer. Você esqueceu dos princípios. Você esqueceu do modelo que é Cristo, que é manso, que é humilde, que é fiel até o fim, fiel e obediente até a morte. Onde tiver disenção, discórdia, facção, intriga, ira, desconfia. Não acusa, não julga, mas ora e pede para o Senhor trazer conversão genuína. Que hoje você saia daqui como no primeiro dia, no primeiro amor. Nós possamos sair daqui. Todo barulho do mundo, toda inquietação, todas as soluções humanas que a gente estava tentando dar, elas sejam substituídas pela paz que excede o entendimento, pela alegria, pelo amor, pelo domínio próprio, pela mansidão, pela certeza que o Senhor vai fazer. E que haja arrependimento genuíno, que nós tenhamos nojo do pecado. Nojo do que a gente tem praticado e já sabe que não é para praticar. Essa semana é uma semana onde nós vamos convidar pessoas para virem à presença de um Deus que mudou a nossa história. E às vezes a gente não consegue fazer isso porque as pessoas não conseguem ver esse Deus na nossa vida. Eles não conseguem ver a nossa maior arma, é a nossa própria vida. É o fruto do Espírito em nós. Que ele sai pela nossa boca, porque os dons, eles vêm de fora para dentro, mas o fruto vem de dentro para fora. Ele leva tempo, mas quando ele vem para alimentar, ele vem para adoçar, ele vem para refrigerar. Então que nós possamos, Senhor, ser perdoados pelos nossos pecados, as nossas falhas, as iras, toda palavra proferida dos nossos lares com discórdia, gritaria, todo tipo de pecado descrito na tua palavra em Gálatas 5, toda obra da carne seja pelo Senhor perdoada neste rebanho, Senhor, e nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo, não só capacitados nos dons, mas também capacitados a desenvolver esse fruto que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida boa, cercada de gente que a gente ama, cheia de paz, com provisão, com saúde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.